Olá, ouvinte da Palavra de Deus. Passando aqui para deixar mais um estudo especial da Palavra de Deus, um estudo aprofundado, um estudo do livro de Isaías, o profeta messiânico, né, que Deus os levantou, né? Isaías vai dizer, no capítulo 6, vai dizer, no tempo que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, né? E ali ele começa a declarar sobre o serafim que voava por cima do trono, né? E dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Né? Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, né? Que ele presenciou ali diante do Deus Todo-Poderoso. E o nosso estudo vai estar aqui em Isaías 61, versículo 1. Né? Quero chamar a atenção dos irmãos, quero exortar os irmãos a ouvinte desta palavra, né? A estudar comigo profundamente as Sagradas Escrituras. Vamos aprender junto, né, mais um estudo da Palavra de Deus. E eu creio que o Senhor vai falar, né, já está falando ao meu coração e vai falar ao teu coração também, né? Vamos aprofundar nas Sagradas Escrituras e vamos conhecer mais da Palavra de Deus. Você que está aí do outro lado, não perca tempo, né? Compartilha o link, escreva no canal, né? Deixa o seu joinha, ative o sininho de notificação para receber mais vídeo, né? E Deus vai trabalhar na minha vida e na tua vida de forma especial. A palavra de Deus, como eu falei em Isaías 61, versículo 1, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a cuidar dos corações quebrantados, a proclamar liberdade ao cativo, liberdade aos prisioneiros. Louvado seja Deus, né? Uma palavra que fala que o Espírito do Senhor, né, está sobre mim, né? E e Jesus usou, né, esta palavra em Lucas 4, a 18, versículo 18 a 21, né? Jesus declara ali, né, esta palavra, né? Esta palavra aí veio por graça, né? Para representar o Cristo, né? Para Cristo ser utilizar dela, louvado seja Deus. E Cristo utilizou esta palavra, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Na sinagoga, né? Ele abre o livro depois de ser batizado, ele 40 dias, 40 noites jejuando, e ele entra na sinagoga depois de ter guerreado com Satanás ali, com a própria palavra de Deus, né? Satanás dizendo para transformar as pedras em pão. Houve uma batalha, houve uma guerra na mente de Cristo, mas Cristo derrotou Satanás, venceu, ele se afastou por um tempo. E ali ele chegou na sinagoga, né? Teve a oportunidade ali perguntou se alguém queria ler a palavra, né? E ali Jesus se aproximou para ler a mensagem. Estava no livro de Isaías 61, versículo 1. Está também registrado no Novo Testamento, né? Lucas 4, 18 a 21. Então Jesus ele abre e começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, né? E começa a falar que ele foi ungido, né? Através do que? Do Espírito Santo. Ele recebeu, né, o batismo do Espírito Santo. Ele desceu ali sobre o rio Jordão, né? E ali encontrou João Batista, e ali o João Batista batizou nas águas, e logo o Espírito desceu como forma corpórica de uma pomba. E ali João avistou, né? E o sinal que João tinha, que era o Filho de Deus, quando o Filho de Deus vier, então você saberá. Então a pomba desceu, então foi o sinal para João Batista. Logo mais tarde, quando João é preso, ele duvida, manda 2 servos ir atrás de Jesus. E Jesus fala: veja, o surdo ouve, o surdo ouve, o mudo ouve, o mudo ouve, os cambota anda e os enfermos são curados. E Jesus começa a falar, né? Para que eles presenciassem tudo aquilo que estava acontecendo ali. E eles não teve mais dúvida de coisa alguma, né? Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, né?
esse estudo da palavra de Deus. Então vamos dividir esse versículo de Isaías 61, versículo 1, vamos dividir em partes, né? E vamos trazer um estudo, uma temática, um estudo aprofundado, um estudo especial, um estudo temático, né? E a primeira parte diz assim: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. A parte A, vamos falar assim, né? A parte A, o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos se aprofundar nesta frase. Esta frase indica poder, presença divino, poder e presença divino, né? Ao Jesus declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus está declarando: o poder de Deus está sobre mim, a presença de Deus está sobre mim. Jesus está declarando o poder divino, a obra da criação, a obra do Deus encarnado, o Deus santo de Israel, de Isaac e de Jacó, o Deus que levantou os antepassados, né? Ele me ungiu, ele me trouxe aqui, aleluia, como filho, né? Jesus desceu do céu, né? Largou tudo lá não havia dor, nem pranto, nem choro. E Jesus, né, se humilhou, tomou a forma de homem, né? Foi ungido pelo Espírito Santo, né? E foi esta graça, né, para nos salvar. Esta graça chegou para nós, né? Que quem imagina aí que Deus poderia morrer, não o próprio Deus criador, Jesus também é criador, faz parte da criação, mas o Filho de Deus, né? Como nós poderemos entender que um Deus pode morrer para dar sua vida pelo seu povo, mas aconteceu isso, né? Morreu, ao terceiro dia ressuscitou, morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele, né? Uma coisa muito triste, uma coisa muito complicada, uma coisa que desce lágrimas nos nossos olhos, né? Saber que ele morreu a nossa morte para que nós vivesse a vida dele. Ele morreu, terceiro dia ressuscitou, simbolizando que nós devemos morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo, né? Foi essa a temática que Cristo trouxe para todos nós, né? E a frase, né? Vamos dar continuidade, né? Não terminou ainda. O Antigo Testamento, o Espírito do Senhor vindo sobre alguém, frequentemente significava a seleção e preparação de Deus para uma tarefa específica. Por exemplo, juízes. Esta palavra quer dizer aqui que o nosso Deus, ele separava o povo para funções específicas, né? Naquele tempo, né? E o Espírito Santo de Deus só descia para homens que Deus tinha um propósito, né? O Espírito de Deus descia para algumas características de homens, para reis, para juízes, sacerdote e profeta. 4 tipos: reis, juízes, sacerdote e profeta. Essas 4 especialidades de homens eram ungidos pelo Espírito Santo, era levantado esses homens para incentivar o povo, para colocar o povo no caminho do Senhor, para guiar no caminho da sabedoria, da graça, do entendimento, para levar aos pés do nosso Deus, né? Orar, clamar, aprender, né? Como servir. E aqueles homens eram levantados, né? Para às vezes aqueles homens venciam a batalha, venciam a guerra, para que o povo de Israel possa possivelmente prosperar, crescer, né? Em graça, em perfeição e no poder de Deus, né? Nós vimos que Jesus, ele foi ungido, né, com essa temática, né? Com essa temática, né? O Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus ungiu através do Espírito Santo do Senhor, né? Louvado seja Deus. Né? Nós vamos ver aqui em Lucas, em Juízes, né? Em Juízes 3, 34, né? Vamos ler aqui com muita graça no Senhor, para que nós possamos experimentar um estudo aprofundado, né? Temperar mais esse estudo. Nós precisamos ser capacitado por mais mensagem para trazer um alimento mais saudável, um alimento mais forte nesse estudo, né? Então, Juízes 6, 34, louvado seja Deus. Juízes
6:34 diz assim: louvado seja Deus. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou buzina aos Abis-erita e se ajuntaram após ele, né? O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Para que revestiu Gideão? Porque naquela época o povo estava passando dificuldade, o povo estava passando calamidade, uma dificuldade extrema, louvado seja Deus. Mas Deus deu vitória àquele povo toda vez que plantava, os seus inimigos entravam nas suas lavouras, roubava tudo. Todo ano era assim, todo tempo de lavoura. Antes deles colher, os inimigos vinha, devorava tudo, destruía tudo. Era o devorador, porque eles não estavam sendo fiel ao Senhor. Então temos que ser fiel ao Senhor. Eles não estavam sendo fiel, seguindo o Senhor. Moisés deixa um recado em Deuteronômio 28, né? Falar sobre a bênção e a maldição. Se obedecerdes, será abençoado, se não obedecer, será amaldiçoado. E ele explica que muitas pessoas entrariam no território dele e devorariam se ele fosse desobediente, né? Eles precisam ser fiel, e nós precisamos ser fiel ao Senhor, na oração, no jejum, na comunhão, na graça, no estudo da palavra. Fiel, uma pessoa honesta, reta diante do Senhor, temente ao Senhor, que foge do mal, né? Assim era uma pessoa chamada Jó. Era assim, honesta, reta, temente a Deus e desviava do mal, né? Precisamos ser isso e ser fiel no nosso dízimo e nossas ofertas. Hoje é uma polêmica, né? Muitas pessoas, dá dinheiro a pastor, não sei o quê, mas é a obra do Senhor. Precisamos sustentar o servo do Senhor. O servo do Senhor precisa ser sustentado por nós. A obra do Senhor precisa ser sustentada por nós. Louvado seja Deus. E muitos falam, pagar luz, pagar isso, mas existe uma obra missionária. Nós precisamos o quê? Comprar material, comprar livro, comprar folheto, comprar muitas coisas, nos preparar carro de som para evangelizar, muitas coisas, enviar missionário, pagar missionário para ficar em outro país, em outro estado, né? Nós precisamos revolucionar o evangelho, trazer o evangelho à tona, né? E muitas pessoas não fazem isso, mas esse dinheiro é para isso, para a obra missionária, para a obra do Senhor, né? Então eu dízimo, eu oferto, sabendo que o operário é digno do seu salário. O pastor é digno do seu salário. Ele pega o dinheiro, então ele trabalha na obra missionária e ganha almas, ganha vida. Ele está ali de joelho, está orando pelo meu lar, pelo seu lar, pelo nosso lar, pela nossa família. E Deus está guardando, Deus está livrando, porque quando existe uma pessoa cuidando das ovelhas e ali uma ovelha adoece, acontece alguma coisa, o pastor vai lá, clama ao Senhor e Deus responde. Às vezes a ovelha é desobediente e Deus não quer ouvir, mas quando o pastor intercede pela ovelha, aí Deus muda o cativeiro, porque o pastor tem cuidado das ovelhas, o pastor sabe, né, a necessidade, né? Então é isso, é muito gratificante a palavra de Deus. Vamos aqui entender mais, né? E Gideão foi levantado ali pelo Espírito do Senhor para defender o seu povo, e Deus deu vitória ao seu povo, né? O povo clamaram ao Senhor e Deus foi ali, o anjo desceu até Gideão e Deus deu vitória, né? Levantou Gideão levantou muitos homens, enfim, né? Vamos só falar sobre o Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, mais um rápido ensino que diz assim: então Samuel tomou vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou-se e tomou a Ramá. Tornou a Ramá. Desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi ungido para quê? Para ser rei, né? Foi a luta, foi a guerra, Saul perseguindo, né? Porque Samuel, antes de ungir Davi, tinha ungido o rei Saul, e o rei Saul ficou irado, né? Ficou irado com Davi, e quando descobriu que ele estava ali se preparando para ser rei, né? O povo ali, quando ele derrubou o gigante, ele ficou meio, né? E viu um espírito, quando Esaú desobedeceu o Senhor, viu um espírito da parte do Senhor perturbar. Ele procurou um tocador de harpa ali,
colocaram, apresentaram o Davi e levaram o Davi, né? E Deus já tinha um propósito, já foi para o lugar certo. E ele tocava a harpa, ele se calmava, mas de repente ele pegava a lança e apunhava atrás de Davi. 2, 3 vezes ele fazia isso, né? E perseguiu Davi por muitas das vezes. Mas Davi, ele foi ungido. A palavra do Senhor vai dizer, né? Na parte C aqui, se eu não me engano, vai dizer: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi, graças a Deus, Esaú foi morto, né? Deus não estava gostando mais de Saul. Saul estava desobedeceu o Senhor, né? Poupou o rei Agag, o Senhor mandou destruir todos os malequitas, ele poupou as ovelhas, poupou muitas coisas, e o Senhor não gostou, né? Aí o Senhor falar: por acaso o Senhor se agrada em obedecer ou em sacrifício, né? Então Davi não, Saul deixou ovelha. O Senhor falou para aniquilar tudo, que tudo aquilo era abominável. O Senhor jurou para destruir todos os malequitas. E Saul, né, poupou. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi, homem segundo o coração do Senhor, foi rei em Israel, em Jerusalém. Foi uma bênção, louvado seja Deus. E nós vemos aqui, né, a respeito de Jesus, em Lucas 4:18, louvado seja Deus. Vamos dar uma atençãozinha em Lucas 4:18, que nós estamos falando do Espírito do Senhor, né, que capacita, né? E quando o Espírito do Senhor nos desce sobre nós, assim como desceu sobre esses homens, né? O Espírito do Senhor nos capacita com um propósito. Se nós estamos batizados pelo Espírito Santo, é porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Então nós não podemos fechar os olhos, né, e fingir que nós estamos vendo. O Senhor tem uma obra na minha e na tua vida, né? Creia somente. Jesus, ele foi batizado, desceu o Espírito sobre Jesus. Jesus veio cumprir o seu propósito e agora deixou o propósito para cada um de nós cumprir a missão, né, que ele confiou em nossas mãos. Jesus falou: o Pai me enviou assim como o Senhor me enviou, eu envio a vós também. Que eram os discípulos que estavam lá, e aquela palavra está plantando em nossos corações até os dias de hoje. Jesus falou no momento da ressurreição: ide por todo mundo e pregar o evangelho. A todos que foram batizados será salvo, e quem não for batizado será condenado, né? Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Aqui nós vemos em Lucas, né, Lucas 4:18, vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a libertação aos cativos, dar a vista e pregoar a liberdade ao cativo, né, aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é Jesus usando o livro de Isaías lá na sinagoga. Jesus estava lendo e o registro ficou aqui no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Louvado seja Deus. Vamos continuar nos aprofundando nas Sagradas Escrituras e do poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu parei aqui no estudo. Vamos dar continuidade. Esta é uma profecia messiânica, né? Portanto, para Jesus Cristo, Jesus Cristo leu o livro de Isaías 61, versículo 1, que está registrado em Lucas 4, 18 até o 21, ele esta passagem na sinagoga, declarando o seu cumprimento a si mesmo. Então, quando Jesus chegou, leu o livro de Isaías, então Jesus falou: está cumprida as escrituras. Aqueles homens da sinagoga ficaram meio assim assustados, tomaram as escrituras deles, né? E ali ficaram meio assustados, não receberam Jesus ali naquele lugar não. E estava a passagem na sinagoga, assim eu li agora, assim mesmo. A presença do Espírito significa início de uma nova era da obra de Deus entre o seu povo, né? Quando a presença do Espírito Santo de Deus está na nossa vida, significa uma nova era, um novo ser,
nascido da água e do Espírito, né? É necessário que nós nascemos da água e do Espírito, né? Se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos ver o reino do céu. Jesus nasceu com um propósito de nos ensinar, né, o caminho do Senhor. Jesus ali foi batizado na água, nasceu da água, sepultou o velho homem. Jesus precisava sepultar o velho homem, não, mas ele estava sepultando ali o que? Os pecados da humanidade que ele estava carregando, né? Foi ali batizado nas águas, e das águas ele mesmo, imediatamente ele foi batizado pelo Espírito Santo. A pomba desceu de forma corpórica, né, sobre Jesus, né? João Batista ele apresenta esta cena. Louvado seja Deus. Aqui está aqui em Lucas capítulo 3, versículo 21, aconteceu que todo o povo batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e viu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, né? João Batista viu esta voz, né, e está confirmando, delatando que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, porque testificou que a pomba desceu, né? Lucas 3, versículo 21 e 22 está registrado essa passagem. Agora vamos em 1 Samuel 10. Louvado seja o Senhor. 1 Samuel 10, que vai dizer assim, 1 Samuel novamente 10, versículo 1, né? Vamos rechear esse estudo com a palavra de Deus. É muito bom. Cada passagem, cada versículo. É importante esse estudo, né? Estar cheio, recheado da palavra, né? Confirmando uma palavra com outra, para que nós não venhamos estar, né, enganado, né, com falsos profetas, falsos ensinamentos, né? Então a palavra de Deus, ela não tem engano. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e os beijou e disse: Porventura não te ungi o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então aqui Samuel está ungindo Saul, né? Saul foi ungido por Samuel, louvado seja Deus. 1 Samuel 10, 1, representando o derramamento, o descer do Espírito Santo na vida de Samuel, né? Eu estava comentando agora há pouco de Samuel e Davi, né? Êxodo 28, 41. Vamos aqui, né? Abençoar esse estudo com versículos, né? Que vai ajudar e aprimorar esse estudo para ficar cada vez melhor. Um entendimento mais amplo, um entendimento mais apurado da palavra de Deus. Sempre é importante, né, estudarmos a palavra de Deus, né? Êxodo capítulo 28, versículo 41, que diz assim: E vestirá com ele Arão, teu irmão, e também o seu filho. Ungirá e consagrará os santificará para que me administre o sacerdote, né? Foi ungido Arão, seus filhos, para ministrar o sacerdote, né? E sempre que nós vermos que, louvado seja Deus, a unção, né, ela desce, né? Então está apresentando, né, o Espírito Santo, né? O óleo representa o Espírito Santo. Arão, seus filhos, foi sacerdote, né, ungido ali perante o Senhor, né? Vamos dar continuidade. Porque o Senhor ungiu, unção no texto bíblico frequentemente se refere a porque o Senhor ungiu. Então nós estamos aqui na segunda parte do versículo, né? Eu li a parte A, agora a parte B do versículo, que diz assim: porque o Senhor me ungiu. A unção no texto bíblico frequentemente se refere a consagração de alguém para um propósito sagrado, como reis, sacerdote, profeta. Por exemplo, Samuel, que eu li agora, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, Êxodo 28, né?
41, que fala de Arão, seus filhos que foi ungido como sacerdote, e a unção do óleo representa o Espírito Santo. Essa unção é um significado divino, indica que o indivíduo separado para a missão de Deus. No Novo Testamento, Jesus reconhece como ungido o Messias, o Cristo, em grego, cumprido o papel de profeta, sacerdote, rei e juiz. Né? Então, quando a unção, quando Jesus diz o Espírito Santo está sobre mim, né? Está proclamando o livro de Isaías, ele não falou palavra da sua própria boca, né? Inventou nada, né? E ele é filho de Deus, né? Nós percebemos, né, que ele fala mediante a voz de Deus, tudo aquilo que Deus fala com ele, ele fala, ele não fala nada de si mesmo, né? Ele proclama. Se eu não me engano, é em João capítulo 5, versículo 30, mais ou menos, que fala isso. Eu não falo nada de mim mesmo, mas o que o Pai me fala, isso eu falo, eu pronuncio, né? Então, Jesus é batizado nas águas e o Espírito Santo desce sobre ele. Quando ele chega na sinagoga, ele declara o livro de Isaías. Aquela palavra específica para Jesus, é uma palavra messiânica onde Isaías, né, proclamou naquele tempo, naquela época, né, era preparado para Jesus, para o tempo de Jesus, né? E para nós não é diferente. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele vem com um propósito, né, de fazer missão, de fazer a obra. Louvado seja Deus, de te levantar como pastor, de profeta, adorador, missionário, homem, mulher de Deus para fazer missão. Se você tem um propósito de Deus, ou for selado pelo Espírito Santo, não abaixa a cabeça, entra no teu quarto, ore, jejue, lê a palavra. Deus tem algo para contigo, Deus tem algo para com a tua família, Deus tem algo para com você. Não abaixa a cabeça, não se prostra diante da adversidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele desce com propósito, ele desceu com propósito na vida dos profetas, na vida do juiz, dos reis, na vida do sacerdote, desceu com propósito. Deus fez algo extraordinário naquele tempo, naquela época, no passado, fez na vida de Jesus com um propósito, né? E Jesus falou, assim como o Pai me enviou a vós com os apóstolos, e os apóstolos, aquela palavra dos apóstolos, queima em nossos corações até os dias de hoje. O Senhor fala comigo, fala com você, e se o Espírito Santo desceu na tua vida, você é batizado em línguas, né? Então Deus tem um propósito na tua vida. Receba esta unção, receba esta graça profética da parte do Senhor. Se levante, não abaixe cabeça, não fica aí desapercebido, cuidando das coisas deste mundo, se preocupando só com o trabalho, se preocupando só com as coisas dessa vida, alimento desse corpo, porque o corpo breve vai descer à sepultura. E se você não alcançar o privilégio da missão de Deus, né, está confirmado o selo do Espírito Santo, fazer missão, fazer a obra, ganhar almas. Isso que é importante para nós. Isso que é importante, é ganhar vida, se preparar na palavra, no estudo, fazer curso teológico, eu pensava que curso teológico era curso para a pessoa que queria se amostrar, mas eu vejo que é um estudo aprofundado das Escrituras, nos torna sábio, nos torna entendido. Jesus, a palavra de Deus em Provérbios fala que quem anda com sábio se torna sábio, e se você faz um curso teológico, estuda com sábio, que ensina teologia, você vai se tornar sábio. Se você compra livros teológicos, você vai, de homens sábios, pessoas sábias de teologia, você vai se tornar sábio, né? Então a gente fica perdão, meus irmãos, meus amados, né? A gente ficar desapercebido com as coisas deste mundo, trabalho, cansaço, família, e a gente só vai se desgastando. Não prepara um dia para jejuar, não prepara um dia para se consagrar diante do Senhor, ler a palavra, orar. Precisamos se prostrar diante das madrugadas. O Senhor fala, eu amo os que me buscam, e os que me buscam pela minha madrugada me acharão. Este é o propósito de Deus para o teu coração. É porque o Senhor fala madrugada, momento de dormir. O Senhor não preparou as madrugadas para nós dormir. O Senhor preparou as madrugadas para nós estar vigilante, porque é esse horário que o Senhor se manifesta. É esse horário que o Senhor fala, me acharão. Em outro horário, o Senhor fala, eu amo os que me buscam. Em todo horário que me busca, eu amo. Mas os que me buscam pelas madrugadas, ô glória, esses me acharão. Tu quer achar o Senhor? Não perca tempo. Vai para as madrugadas. Se prostra nas madrugadas e o Senhor vai entrar com um propósito em tua vida.
Jesus, ele só buscava orar pelas madrugadas, passava a noite e pela manhã aparecia na sinagoga para ensinar. É tanto quando a palavra de Deus vai ver Jesus num barco, e quando Jesus está no barco, ele está dormindo. Por quê? Porque ele virou a madrugada orando, louvado seja Deus. O discípulo, às vezes, eles estão despertos porque ele vai acompanhar até o mestre, mas ele dorme lá no... Tem momento que ele dorme. Jesus, quando está no Getsêmani, né, nós observamos que Jesus vai ao encontro deles, ele falou, não vigiaste nem um pouquinho, né, mas já está dormindo, né, e ele fala, orai e vigiai, né, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né, quando Jesus está ali passando um momento de sofrimento, de morte, né, derramando o suor como gota de sangue ali, como suor ali saía assim, transpirava como sangues, né? Louvado seja Deus. Então vamos dar continuidade. Falei a parte A, a parte B. Vou falar aqui a parte C. Pregando boas novas aos pobres, né? Pregando, a parte C diz, pregando, a parte C do versículo de Isaías 61, versículo 1. A parte C diz assim, falamos a parte A do versículo, estudando o versículo detalhadamente, se você já percebeu, falando a parte B, agora vamos para a parte C, louvado seja Deus. Pregando as boas novas aos pobres, a parte C diz assim, as boas novas é o evangelho, são centrais para a missão de Jesus. Os pobres neste contexto podem se referir àqueles que são economicamente desfavorecido, né? Então Jesus tinha uma missão, não era pregar para os ricos, pessoa que tem fama, pessoas que são famosas, pessoa de boa reputação, não. Jesus veio para buscar os pobres, os humildes de espírito, né? Os pobres, buscar as pessoas que estão necessitando, né? Geralmente os ricos estão ligados mais nas suas riquezas, nos seus propósitos, né? A alegria dele é a riqueza, é comprar um carro novo, uma casa nova, uma fazenda, é investir. Mas nós percebemos que o Senhor veio buscar os pobres, porque o Senhor tem um compromisso com o próprio. Pregar, curar os enfermos, sarar as feridas, né? Dar alegria ao pobre, saber que em Jesus você tem uma nova vida, um novo propósito. E esta vida que Jesus quer te dar, um novo ser humano nascido da água, do Espírito, com o pensamento de Cristo, com um coração cheio de amor para dar, abraçar as pessoas, curar os enfermos, sarar as feridas. Deus tem um propósito contigo, né, na terra. Deus veio chamar você para um propósito, um chamado, algo de fidelidade, de graça, de poder na face da terra. Você não vai morrer antes de receber a vida que está em Cristo Jesus, porque Cristo tem um chamado para você. Talvez eu não sei qual seja o chamado, o propósito que Deus tem contigo, se é para pregar a palavra, se é para ensinar a palavra. O propósito que Deus tem contigo, se é para adorar, se é para ter CDs, se é para ter louvores gravados, romper multidões, ganhar alma, ganhar vida, se é para ser um missionário, se é para curar as feridas, se é para receber o dom, os talentos. Eu não sei qual é o propósito chamado, mas se atenta para a palavra do Senhor, porque Jesus ele veio num propósito. Veio cumprir uma missão, né, na terra. E Jesus ele deixou esta missão para nós, falou para os apóstolos, assim como eu fui enviado, eu envio a vós. E esta mensagem chegou a mim, e eu quero que chegue a você em nome de Jesus. Não pensa, Jesus falou com os apóstolos lá. Não recua não, porque o Senhor sabe que ele está falando contigo. Talvez ele não falou com esta palavra, mas ele fala em outra, e a outra palavra testifica dessa aqui. Todo ponto de ensino da palavra é verídico e é verdadeiro. E assim como ele me chamou os apóstolos, me chamou e chamou você também. Você tem um propósito na casa de Deus, né? Então vai pro teu quarto, vai orar, vai clamar, vai pedir direção a Deus, né? Eu estava falando sobre as pessoas que se preocupam nos trabalhos, nas coisas desta vida, e acabei esquecendo. Salomão vai falar que era um homem muito rico, né? Que tinha muita sabedoria, pediu sabedoria a Deus.
para poder entrar e sair no meio do seu povo, né? E ali Deus deu muita sabedoria, muita riqueza a Salomão. E Salomão ficou investigando as obras dos homens, né? Ficou investigando, reparando. E ali ele, né, sentiu, né, de aplicar, construir casa, construir mansões, construir, fazer vinhas, fazer coisas na terra. E ele viu que tudo que o homem faz debaixo do sol é fadiga e cansaço. E tudo isso é vaidade. E ele vai falando vaidade, vaidade, vaidade. Daí ele observa um ponto de Salomão, em Eclesiastes, que ele vai reparar a respeito da obra que o Senhor tem, uma obra, né, que ninguém consegue ver. E ele viu, ele disse, eu vi as obras, né, mas não consegui executar, não consegui colocar em prática. Ele fala que o homem é impossível ver, e se vê é impossível colocar em prática as obras que o Senhor tem. Então são obras futuras, são obras que estão além da dimensão humana, que nesta vida nós não conseguimos captar, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos dimensionar, mas está preparada para o futuro, né? Para o futuro bem breve. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Nós estamos na parte C, né? Eu parei neste ponto, mas também aquele que são espiritualmente progredido e necessitado da graça de Deus. Isso se alinha com o ministério de Jesus, onde ele frequentemente alcançava os marginalizados e oprimidos. Por exemplo, Mateus 5:3, Lucas 6:20. Vamos abrir aqui, né, para nós vermos ganhar força no ensino, ganhar autoridade na palavra do Senhor, né? Aqui vai falar aqui em 1 Mateus 5, acho que é as bem-aventuranças, Mateus 5:3. Vamos lá, Mateus 5:3, que diz assim, Mateus 5:3 diz, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus, né? Foi essas pessoas que Jesus veio buscar, né? Mateus, agora Lucas 6:20, louvado seja Deus, Lucas 6:20. E levantando os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurado vós os pobres, porque vós é o reino de Deus, né? Louvado seja Deus. E nós observamos, né, a palavra de Deus, que é importante, né? A proclamação das boas novas é um aspecto fundamental do reino de Deus, né? As boas novas é um aspecto fundamental do reino de Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos sempre de algo novo em nossas vidas, né? E muitas das vezes a gente está tão enferrujado com as coisas banais dessa vida, sempre repetimos as mesmas coisas, sempre fazemos as mesmas coisas. Mas o Espírito de Deus, o Senhor, nosso Senhor Jesus, tem novidade de vida para mim e para você. A palavra de Deus se renova a cada dia, a cada ponto. E precisa preencher os corações. A terra precisa de novos missionários, novos pregadores, novos pastores, novos obreiros, novos levitas, homens e mulheres para adorar ao Senhor Deus eterno, para que vidas venham a se prostrar. Né? O Senhor fala que vós sois sacerdote, povo santo, escolhido, separado por Deus, nação santa, sacerdócio real, né? Pedro que vai falar isso em uma das suas cartas, louvado seja Deus. Vamos na parte, falamos a parte A, parte B e parte C. Agora vamos para a parte A, B, C, D. Vamos para a parte D do versículo. O versículo D diz assim, a parte D do versículo. E ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Esta frase fala da natureza compassiva da missão do Messias. Os quebrantados de coração são aqueles que sofrem de tristeza, né? Há muitas pessoas sofrendo de tristeza, né? Mas não acharam, não encontraram Cristo ainda. Mas o Senhor veio buscar essas pessoas. Estão desapercebidas, acham que a vida é só um fracasso, é tristeza, é dor, é sofrimento.
Mas Jesus veio curar uma nação, Jesus veio curar um povo, Jesus veio curar a terra. Deus vai falar bem assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus fala bem assim. Ele veio para todos, né? E muitos estão sofrendo, né? Não conhecem o Filho de Deus, estão passando desolação, né? Estão passando sofrimento. Mas o Cristo de Deus, o Filho de Deus, veio dar vida a esta nação. Veio dar vida a este povo. Receba a vida, receba autoridade, se levanta, se erga pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do ensino da palavra de Deus. Deus veio gerar novas vidas. Pessoas que pensam nas coisas do alto, né? Não buscar as coisas da terra onde traça ferrugem, corrompe, ladrão, mina e rouba, mas ajuntar esse tesouro no céu, onde traça, não corrói, nem ladrão, minas, nem rouba, né? Ajuntar esse tesouro no céu, né? É Mateus 6,19, se eu não me engano, está nesta área. Louvado seja Deus. E que possamos olhar para o alto, né? Ser humilde, né? Às vezes a gente vê lá um mendigo, não quer evangelizar, não quer falar a palavra, não quer chamar, não quer perguntar onde mora, mas que esse intuito possa tocar no nosso coração. Eu estou falando isso porque eu também preciso, eu tô como ponto de ensino, eu estou conversando com Deus a respeito disso para Deus me preparar, para me conversar, dialogar, né, ver o que está precisando, né, e fazer com nada uma oração, aquilo que eu posso fazer, ajudar, né, em nome de Jesus. Mas despreparado de qualquer jeito eu não vou colocar a mão onde eu não sou chamado, né? Mas vamos orar, vamos clamar que o Senhor chamou nós para esta obra. Às vezes estamos despreparados, o Senhor não quer nos usar nesta área, mas temos que acordar, despertar. O Senhor fala: seja sóbrio e vigilante, né? Não basta só orar: Senhor, me livra dessa tentação, meu Senhor. Ataques, meu Senhor, mulheres, Senhor, seduções, meu Senhor. E durante o dia tá passando na rua, tá olhando para a mulher, tá olhando para a saia, tá olhando para o corpo, né? Tá orando, mas tá olhando, tá com os olhos em cima. Então tem que vigiar. Orou, agora eu vou, né, resistir às tentações, os ataques malignos. Não vou olhar, passou por uma mulher, eu olho pro outro lado. É assim, é ser vigilante, é ser sóbrio e vigilante. E muitas outras coisas que a gente precisa também colocar diante do altar do Senhor e resistir. Antigamente eu perguntava: Senhor, o que é ser vigilante? Aí o Senhor, vigiar. E eu não sabia. E durante um tempo eu passei a vigiar, foi necessário. E eu falei: olha, o que é vigiar é isso. É isso que eu falei nesse instante, né? Você orar a Deus e chegar na rua, ficar olhando para a mulher ser seduzida, e quando chegar em casa: mas meu Senhor, me perdoa, me perdoa. Essa tentação. E aí você não vigiou. A falha está aqui em você. Você orou, mas não vigiou. Orai e vigiai, diz o Senhor. Né? Vamos dar continuidade. Perda ou desespero, a imagem de cura surge, cura, restauração. Isso reflete a preocupação de Deus com o bem-estar emocional, espiritual de seu povo, com visto como a passagem como Salmos 147:3. O mistério de Jesus foi marcado por atos de curas e conforto. Vamos lá a fortalecer este ensino com mais uma passagem bíblica no Salmo 147, versículo 3, que diz assim: Sara os quebrantados de coração, liga-lhe as feridas. Como é importante, né, o papel do Senhor. O Senhor veio repreender as obras do diabo. Então nós não temos que aceitar a obra do diabo. João Batista disse: está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Né? Geralmente ele fala de pessoas, as pessoas que não dão fruto, né, na presença do Senhor. Não se levanta para pregar a palavra, para fazer a missão do Senhor, né? É isso. A figueira, o Senhor foi atrás do fruto na figueira. E a figueira não tinha fruto. Mas será possível que o Senhor não foi num tempo que ela não produzia, fora de época? E o Senhor queria que ela desse fruto naquele tempo, que não era um tempo que ela desse fruto? Mas Jesus não queria saber. Jesus falou que nós temos que dar fruto em tempo e fora de tempo. A gente tem que pregar o evangelho. Então a gente tem que dar fruto em tempo e fora de tempo. Jesus foi na figueira, não tinha fruto, estava com fome, repreendeu a figueira
E no outro dia, depois os discípulos passaram lá e falou: Senhor, a figueira morreu. E Jesus falou: não temas, se dizer para um monte, passa daqui para acolá, passará, ainda que a vossa fé seja como um grão de mostarda. Então nós observamos o ponto que Jesus veio curar, veio sarar. E o machado está posto à raiz da árvore, né? Então, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque não dava fruto. As doenças, enfermidades em nossas vidas, em nosso corpo, né? Simbolizando, ela não dá fruto em nossas vidas. Temos que rejeitar, lutar, guerrear, dizer: eu amaldiçoo esta doença, essa enfermidade na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu lar, na vida do irmão, na vida da irmã. Eu amaldiçoo em nome de Jesus. E a doença tem que, ser amaldiçoada, secar, sumir, desaparecer. E assim como João disse, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, né? A doença não dá fruto. A doença, a enfermidade, né, não dá fruto, né? Então a gente temos que orar, clamar para que o machado corte a doença, a enfermidade, esta árvore que é uma enfermidade, que é um laço maligno de enfermidade, e ser lançada no fogo e ser queimada, porque não dá fruto, não prospera. E nós somos autoridade nessa terra e nós não temos que deixar e nem permitir cair em tentação. Nós falamos do ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Agora vamos falar do próximo ponto. Agora A, B, C, D, F, né? Acho que é F. Não sou muito bom no alfabeto, nunca me importei com o alfabeto, né? Em gravar o alfabeto em ordem, mas que eu creio que é o ponto F agora que nós estamos. Proclamar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos pode ser entendido tanto literal quanto metafórica. Proclamar liberdade aos cativos, né? Ponto F. A liberdade ao cativo pode ser entendida tanto literal como metaforicamente. No texto histórico, pode se referir à liberdade a libertação daquele que cativeiro físico ou exílio espiritualmente. Significa a libertação do pecado e de suas consequências, né? Quando Jesus fala que veio proclamar liberdade aos cativos, é porque nós estávamos com a vida onde prisionada na mão de quem? De Satanás. Por meio de que? Do pecado. Se prostituía, né? Traía as esposas traíam os seus maridos, vivia uma vida de lá, vamos ver, pecava com tudo que é coisa, com tudo que é jeito, mentia, xingava, fazia coisas banais. Então, pessoas viviam nas correntes do inimigo, nas correntes diabólicas. Então, Jesus ele veio que proclamar liberdade ao cativo. E através do pecado nós vivemos cativo. Mas hoje nós conhecemos o novo e vivo caminho que é Cristo, né? Louvado seja Deus. Ele morreu a nossa morte e nós vivemos a vida dele. Louvado seja Deus. Morte e ressurreição. Louvado seja Deus. Eu parei aqui no ponto F, né? Sobre exílio. Espiritualmente significa a libertação do pecado e as suas consequências. Eu parei aqui. Isso encontra o eco do Novo Testamento, onde Jesus refere libertação do cativeiro espiritual. Por exemplo, João 8,36. Vamos lá, João 8,36. Vamos, né, abençoar mais esse estudo aqui com mais mensagem, com mais versículo, com mais capítulo. Quanto mais capítulo, quanto mais versículo, a aula, a mensagem fica recheada, saborosa, porque o tempero é de qualidade. O tempero, né, é um tempero ótimo. E ao ver cada versículo, cada palavra que é colocada, né, o alimento que é a palavra de Deus para o nosso espírito, né, fica melhor, mais saboroso, né? E quem sabe temperar a comida bem, né? Sabe temperar, né, a comida bem, sabe o que eu estou falando, né? Cada versículo é importante, cada mensagem da palavra de Deus é importante. João 8,36.
Vamos lá, João 8,36 diz assim: E se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre, né? Em que ponto, em que área você precisa se libertar? Em que ponto, em que área você precisa conhecer a palavra de Deus? Será que você precisa se libertar dos momentos que você passa durante o dia, durante os meses, sem estudar a Bíblia, ou sem orar, ou sem jejuar, sem fazer uma consagração? Porque às vezes eu trabalhava durante a semana, no sábado e domingo eu falava que era para o meu descanso, né? E eu só pensava que o jejum era só o dia de semana, né? Que eu já estou cansado e eu tenho que descansar esses 2 dias, então eu não vou jejuar não. Mas o nosso descanso, reparando bem, está no Senhor, né? Se a gente pegar o dia de descanso, é sábado, domingo, vamos jejuar. Esse é o dia de nosso descanso. E se é descanso, vamos descansar no Senhor, né? De maneira nenhuma nós vamos descansar sem for no Senhor. Pessoas falam, a gente descansa parando de trabalhar. Não, nós paramos de trabalhar, nós descansamos o corpo, mas nós vamos descansar 100% em Deus, né? A gente não consegue descansar 100% fora de Deus. Então, no nosso momento de descanso, vamos ler a palavra, vamos nos consagrar, vamos jejuar, vamos orar, vamos se manter vivo e aceso, acender o Espírito. Quando o Espírito está forte, então nós conseguimos caminhar 10 milhas, se botar mais 10, nós conseguimos andar também 10. O Senhor fala, se colocar um caminho para andar 10, ande com ele, se ele ande com ele 20, louvado seja Deus, né? E quando a gente estuda a palavra, quando nós se alimenta da unção, do poder de Deus através da consagração, da oração, uma vida, quando a gente descansa em Deus nesta área, esse é o meu descanso, é jejum, é oração, no meus dias de descanso, e tem que ser na sua vida também, porque quando a gente pensa que o nosso descanso é sentar no sofá, ficar no pé de uma televisão, nas redes sociais, conversando asneira, nós vai cansar o nosso espírito, nós vai matar o nosso espírito com coisas da carne, vai enfadigar a nossa alma vai ficar querendo só pecar. Nós temos que querer só Deus, só Deus, só Deus, só a palavra, só oração, só consagração, só a vida com Deus. Deus nos prometeu os céus, nós não temos que só se ficar só friutado na terra. O trabalho é o básico, nós fez o trabalho, terminou o trabalho, vamos buscar o Senhor, repousar, descansar na presença do Senhor, dizer, levantar de manhã pela madrugada, dizer, eu vou oferecer minha primícia, minha oração, se é palavra, eu vou oferecer minha palavra, ó, ler a palavra 20, 30 minutos, 40 minutos, essa é a minha primícia, colocar diante do Senhor, colocar em primeiro lugar o melhor para o Senhor. Acordei, o que? Quando acordo, eu já coloco a primícia, é o que? Leitura da palavra. Os meus primeiros passos é o que? Ler a palavra, é orar. Então o Senhor se agrada. A primeira coisa que ele faz é se dedicar na minha presença. A primeira coisa que ele faz quando trabalha é tirar a primícia, o primeiro para o Senhor. É 10%, então eu vou tirar o do Senhor logo. Os restos lá eu vou comprar o alimento, vou viver, porque foi esse que o Senhor me deu, mas o do Senhor é primeiro. Então o Senhor está olhando, está observando. E Deus fala, como esse homem é bom, como esse homem vive em minha presença, essa mulher é especial, louvado seja Deus. E é muito bom, é muito importante a gente entregar primícia ao Senhor, descansar no Senhor, não tem outro descanso. Você pode imaginar aí, você deve estar na carne e você está pensando, como a gente vai trabalhar a semana toda e às vezes sábado e no domingo vai descansar jejuando, lendo a palavra, se esforçando, eu vou cansar mais. Isso aí é você que está pensando, que você está fortalecendo o espírito com o jejum, com consagração, com leitura da palavra, 2, 3, 4 horas durante o dia e à noite também, jejum, oração 2 vezes, 3 vezes por dia, 1 hora, meia hora, aquilo que você conseguia 2 horas, aquilo que você conseguia apresentar ao Senhor, você vai fortalecer o espírito. Quando chegar a segunda, você está com a disposição lá em cima. A pessoa que faz que anda 10 milhas, você vai andar 20. Aquilo que você fazia 5, você vai fazer 10. Você vai se renovar, você vai se dedicar mais na obra do Senhor, porque o Senhor vai falar contigo. O Senhor vai dizer, não faça isso, faça aquilo. Faça isso, agradeça, faça isso. O seu trabalho vai fluir mais, você vai estar mais aceso, né?
na presença do Senhor, porque o seu descanso é o Senhor. O seu descanso não é no sofá, no pé de uma televisão, não é nas redes sociais, se gastando mais ainda. E quando você mexe nas redes sociais, você está mais cansado, mais exausto, né? Mas enfim, vamos para a palavra de Deus, né? Tá falando do Espírito, e para o Espírito, a unção do Espírito Santo descer em nós, né? Não sejamos covardes, né? A unção do Espírito Santo descer em nós é a leitura da palavra, é consagração, a vida de jejum, a vida de oração. E assim o Espírito vai descer com dose maior, e nós precisamos ter o azeite de reserva. Veja as 10 virgens, 5 loucas, as virgens prudentes, e 5 loucas, 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes, né? Somente as prudentes tinham azeite. E se você viver esta vida só trabalho e só descansar nessas coisas banais aí, deitar no sofá e dormir, né, e dizer que está descansando, meu descanso é no Senhor, que o seu descanso seja no Senhor. Oração, jejum, leitura da palavra, foi isso que eu aprendi, e quero que você, como aluno, como ouvinte da palavra do Senhor, aprenda também, em nome de Jesus. Nós falamos da parte A, B, C, D, F. Agora vamos falar de outra parte aqui. Louvado seja Deus. Louvado. Amém? Louvado seja Deus. Nós falamos da parte ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Corrigindo, né, que eu falei que era F, é E. Agora vamos falar da F. Louvado seja Deus. Ponto F. É o alfabeto, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, e eu falei que eu não sou muito bom. Nunca me importei com o alfabeto, somente com a leitura e as coisas básicas, né? Mas eu já fiz curso, e no momento do curso eu me dediquei ao alfabeto, mas depois eu acabei esquecendo novamente, né? Não cheguei a gravar, não. Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Parte F, né? Vamos lá, parte F. Eu falei que era a parte F, esse estudo que já passou, mas esse que passou agora é o E. E esse que agora que é o F. Louvado seja Deus. Estou corrigindo, amém? Deus abençoe. A liberdade aos presos. Parte F agora. Semelhantemente à frase anterior, esta fala da libertação, e os presos podem representar aquele preso pelo o pecado. Liberdade ao preso. Semelhantemente, a frase anterior está falar a libertação. Os presos podem representar aquele preso pelo pecado. Aqui está falando que vamos lá, vamos ler mais para nos aprofundar. O preso, parei aonde aqui? A culpa ou opressão espiritual. O processo de liberdade, a um tema recorrente às escrituras, destaca o desejo de Deus de libertar o seu povo de toda a forma de escravidão. Nós observamos que Jesus foi o porta-voz. Jesus nos serviu corpo, alma, espírito para nos libertar. Foi crucificado, né, para pagar o preço da nossa liberdade, né? Então Jesus, né, se colocou em nossa posição. Era para nós morrer, né, por causa do nosso pecado, mas Jesus se fez, né, se fez pecador para pagar, se fez maldito por nossa causa. Era nós que eras maldito, e Jesus se fez maldito por causa da nossa carne. Pagou o preço da nossa liberdade, né? Jesus santo, um homem santo, puro, essa era a forma que Deus queria. Um povo, uma pessoa santa, puro. Por tempos e tempos Deus ia analisando. Ninguém foi digno, somente o Filho de Deus. E Deus fez a promessa. Virá um, pisará a cabeça da serpente, e ela ferirá o calcanhar. Então Jesus, ele paga o preço da nossa liberdade, né? Não dá livre acesso para a liberdade, uma vida de santidade. Muitas pessoas falam, só quer ser o santão. Eu não quero ser santo, né? Deus fala em Levítico 20, 26, seja santo porque eu sou santo, e separei dentre os povos para ser de meu, né? Acho com certeza esse versículo, mas eu vou abrir aqui para nós não ficar em dúvida, né? Que às vezes a gente tá com um versículo
E a gente já tem tempo que abriu ele, né? Aqui, vamos lá. Levítico 20, 26. Ser-me-ei santo porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos do povo para ser de meu. Então, a esta palavra mesmo, né? Não tem erro nenhum, né? O Senhor nos separou para ser santo, né? Mas nós só conseguimos alcançar santidade em Cristo Jesus. Fora de Jesus não temos santidade nenhuma. Somos pecadores miseráveis, né? Mas a graça de Cristo nos alcançou. Receba aí a graça, a graça. Se santifique, porque o Senhor fala, né? Aqui o Senhor fala, ser-me-ei santo, porque eu, Senhor, sou santo, né? E separei vós entre o povo para ser de meu, né? Então nós somos do Senhor, desde o Velho Testamento. E no Novo está mais idêntico, né? Hebreus, capítulo... Vamos abrir aqui também, né? Que às vezes um capítulo atrapalha o outro. Mas Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então a mensagem de Deus para nós ser santo no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento é Levítico 20 e 26. No Novo Testamento é Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, a palavra é se santificai-vos, né? É isso, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta vontade do Senhor, né? Que Ele é santo, nós seja santo. Se nós queremos ver Ele, nós teremos que ser igual a Ele. Essa vontade dele, idêntico a Ele. Deus fala assim, façamos o homem, em Gênesis, a nossa imagem e a nossa semelhança. Em Gênesis, está no capítulo 1, capítulo 2, mais ou menos. Não vou abrir, né? Para ganhar tempo, né? Enfim, vamos dar prosseguimento aonde eu parei. Eu parei na parte... eu falei a parte E naquela hora, agora eu tô falando... eu falei o ponto E, agora eu tô falando o ponto F, né? Do alfabeto, né? O ponto F... Destacando o desejo de Deus de libertar o seu povo de toda forma de escravidão. Por exemplo, Gálatas... Vamos abrir aqui Gálatas, né? Gálatas 5:1, né? Já está em 1 hora e 1 minuto e 32 segundos. Gálatas 5:1. Deus vai falar conosco. Um estudo muito bom, muito aprofundado. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E diz assim, estais, pois, firme na liberdade com Cristo nos libertou, não tornei meter vós debaixo do jugo de escravidão, né? Então, Cristo nos libertou. Está, pois, firme na liberdade. Então, esteja firme. O Senhor está falando comigo. Esteja firme para transmitir essa palavra. E eu quero transmitir para vocês aí, dizendo, esteja firme para ouvir, ser ouvinte da palavra. E o Senhor fala em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras desta profecia. Tu está aguardando? Tu está ouvindo? O Senhor diz assim, estais, pois, firme na liberdade, com o qual Cristo nos libertou, e não torneis, metei-vos debaixo do jugo de escravidão. Não volte ao pecado. Não volte. Reconheça que você estava debaixo de maldição, debaixo de prisão, de cadeias, e ninguém podia te libertar a não ser o Filho de Deus. E ele veio, aleluia, libertar a minha casa, a minha família, você, a sua casa e sua família. Continua orando, continua proclamando que o Senhor vai dar liberdade a todos os seus. O Senhor não só chamou a minha vida, não só a sua vida, mas o Senhor chamou descendência, o Senhor chamou povo, assim como Abraão, Isaac, Jacó e suas descendências ali, seus filhos de Jacó, 12 descendências, 12 tribos, o Senhor chamou todas as tribos. E nossa tribo também não é diferente, pai, mãe, a geração do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, os nossos sobrinhos, a geração passada, presente e futuro, o Senhor quer alcançar todos através do nosso meio de oração, de comunicação, orar, jejuar, clamar, se derramar na presença do Senhor, se rasgar na presença do Senhor.
e ele vai fazer maravilha. Gálatas 5:1. A morte e ressurreição de Jesus são o cumprimento final dessa promessa, oferecendo liberdade eterna aos crentes. O Senhor promete, oferece liberdade eterna para todos nós. Então falamos aqui de alguns pontos desse estudo, desse versículo, né? Nós terminamos o estudo, nós paramos na parte F, foram separados os tópicos, né? Cada versículo separado em parte, cada palavra separada em parte, né? Nós falamos o ponto A, ponto B, C, D, E e F. Seis pontos, né? 6 letras do alfabeto, né? 6 pontos desse versículo. Agora nós vamos estudar, claro, os irmãos, a passagem falando sobre pessoas, lugares e eventos, né? Pessoas, o Espírito do Senhor, Deus, refere-se ao Espírito Santo, indicando o poder e a presença divina, né? Louvado seja Deus. A parte do versículo ele fala o Espírito do Senhor Deus. Refere-se ao Espírito Santo, indicando o poder e a presença do divino. O Senhor, né, é Yahvé, o nome da aliança de Deus. Enfatiza a sua autoridade e relacionamento com o seu povo, né? Relacionamento com o seu povo. Autoridade, né? Jesus recebeu um nome que é acima de todo nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Um nome que é acima de todo nome. Esse nome foi nos dado para alcançar perdão e misericórdia em nome de Jesus. Nós vamos alcançar o nosso legado, nossa casa, nossa família. Josué vai dizer, conversar, chamar o povo. Chegais, conversais. Vossos pais, né, serviram assim, assim. Se vocês quiserem servir aos deuses dos vossos pais, fazeis o que lhe provém. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Declare, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro, você também declara, eu e a minha casa em um só som. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Esta palavra é uma palavra já uma palavra, né, não vou dizer profética, né, mas uma palavra de fé, né? Já pelos olhos da fé eu já estou proclamando liberdade para mim e a minha casa, assim como Josué falou. O ungido, tradicionalmente entendido como o Messias, que é capacitado por Deus para cumprir a sua missão. O ungido quer dizer, tradicionalmente, entendido como o Messias, que é capacitado por Deus para cumprir a sua missão, né? Somos membros do corpo de Cristo, né? E Cristo, né, nos facultou no corpo dele para ser membros do corpo dele. Por isso participamos da ceia do Senhor, do pão, do vinho, né, consagrando a nossa vida ali perante o Senhor como forma simbólica, representando o corpo de Cristo, aquele símbolo. E Jesus fala, meu sangue é verdadeiramente bebida e minha carne é verdadeiramente comida, né? Louvado seja Deus. Os pobres, aqueles que são materialmente ou espiritualmente empobrecido, necessitado na intervenção de Deus. Então Jesus ele veio para os pobres, né? Veio para mim, veio para você. Mas os ricos não podem? Não, os ricos podem. Desde tudo, né? Que o seu coração não esteja na riqueza. Porque se o seu coração estiver na riqueza, como aquele jovem rico, o Senhor falou, já guarda, já faz. Aí o Senhor falou para aquele jovem, ainda uma coisa te falta. Vai, vende tudo, volta, me segue. Né? Falando para aquele jovem rico virou as costas e foi, né, embora, porque tinha muita riqueza, o seu coração estava apegado à riqueza. Mas não é problema um rico, né, querer aceitar o reino do céu. O importante é que seu coração não esteja afundado na riqueza, né? Este é o problema, seu coração. Mas nós, falando daquele jovem rico, né, a palavra de Deus fala, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Né? Vou até... peraí, um momentinho. Amém? Para mim não estar jogando palavras ao vento, né? A mensagem que eu falei aqui está em Mateus 25, 25, 21, diz assim, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo
bom e fiel. Sobre o pouco forte e fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tá vendo? Forte e fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aquele jovem rico não foi fiel no muito, né? Então não tem como o Senhor colocar ele em lugar nenhum. Mas nós que somos, somos pobres, temos pouca renda, né? O Senhor está falando com nós aí. Aquele jovem rico tinha muita renda. E o Senhor falou, vai, vende tudo, doa aos pobres e volta e me segue. A palavra do Senhor. Mas para nós que somos pobres, o Senhor falou, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tá vendo? Então o Senhor está falando para que nós seja fiel no pouco. Nós não tem nada, nós não somos como aquele jovem rico que teve riquezas, um bocado e correu do Senhor. Será que nós também não estamos correndo das nossas obrigações? Porque o Senhor está falando, ser de fiel no pouco, se sobre o muito eu te colocarei, né? Um sermão dos 10 talentos, né? Que o Senhor confiou uns 5, outros confiou 2, outro confiou, né? Confiou 1 a 1. E aí foi dividindo os talentos, né? Então o Senhor, ele está falando comigo e está falando com você, né? Para nós ser fiel no pouco, para que ele venha colocar nós no muito, né? Louvado seja Deus. Você está entendendo a mensagem? Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A mensagem fala, o seu Senhor lhe disse, bem está servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer entrar no gozo do Senhor? Seja fiel no pouco. O Senhor está dizendo, foste fiel no pouco, com aquele homem dos talentos, louvado seja Deus. Ele granjeou 5 talentos que ganhou. E aí o Senhor falou, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aí nós ganha pouco, uma renda pouco, um salário. Mas será que nós estamos sendo fiel, ajudando os pobres, necessitados, mesmo no pouco? O Senhor está falando, ser de fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O rapaz dos 5 talentos foi fiel no pouco, recebeu pouco, mas foi fiel, né? Foi fiel até o fim. E o Senhor colocou ele no muito, falou, entra no gozo do teu Senhor. Nós que ganha pouco, eu já pensei isso, eu ganho pouco, uma pessoa falou bem assim, tal pessoa faz isso, trabalha, eu levei ele para a mensagem dizendo, nós não somos salvos pelas obras, e falei para ele porque ele queria dizer para mim que somos salvos pelas obras, mas o Senhor fala, foste na cadeia, foste, não vou procurar o versículo, não vou falar porque não está em mente, nem vou procurar aqui o versículo, se eu procurar eu vou achar, mas vamos ganhar tempo, foi me visitar na cadeia, me vestiste, me deste de comer, e aí o Senhor vai falando, e aí o discípulo, quando aconteceu isso? Ele disse, quando fazer disso para um destes pequeninos que estão aí, vocês estão fazendo para mim. Então vamos vestir os necessitados, mesmo no pouco, que o Senhor está falando, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos vestir, vamos alimentar os pobres necessitados. Vamos visitar na cadeia. Louvado seja Deus. Vamos fazer curso específico que nos permite entrar em hospital, que permite nós entrar nos presídios e fazer a obra do Senhor. Para que o Senhor possa olhar para nós e dizer, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Né? E eu pensava, o rapaz falou desta obra, mas ele estava falando, eu levei a ele a passagem dizendo que nós não somos salvos pela obra, mas pela graça, né? E depois o Senhor me levou em Isaías, vamos estar aqui abrindo Isaías, louvado seja Deus. Isaías 58:10, que diz assim, 58:10, rapidamente, louvado seja Deus. Se abrires a tua alma ao faminto, fartare a alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como a luz do meio-dia. Como assim? Que a luz nascerá nas trevas, e as trevas será como a luz do meio-dia, né? Como acontecerá isso na nossa vida? Quando nós abrires a nossa alma ao faminto, fartares a alma do aflito, né? Ajudar os necessitados, a órfã, a viúva, os necessitados. Então a nossa luz vai nascer nas trevas, né? Então, né, a nossa escuridão será como a luz do meio-dia. Louvado seja Deus. Vamos aqui para Salmo, confirmar esta palavra aqui que o Senhor deu. Vamos para Salmos. Salmos 41.
Salmos 41 vai dizer, vai deixar um legado assim: bem-aventurado aquele que atende aos pobres, o Senhor livrará no dia mau. Quando nós atender os pobres, o Senhor vai fazer o quê? Livrar do dia mau. Vamos continuar. E dizia o Senhor: tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerás, ele perecerá o seu nome. E algum deles lhe vem me dizer coisas vãs no seu coração. Amontoará maldade em saindo para fora disso, fala todo o que me aborrece, murmura e uma contra mim, contra minha imaginação, imaginam o mal, dizendo: uma doença há de se pegou e pôs-me, está deitado e não se levantará. Enfim, aqui fala sobre bem-aventurado aquele que atende os pobres, porque o Senhor livrará do mal. Então, uma pessoa aqui que está declarando a respeito dos seus inimigos, mas como o Senhor pode livrar ele dos inimigos? Se ele não ajuda, não atende os pobres. Se você está passando por essa necessidade, muitos inimigos se levantando, o Senhor pode te livrar. Mas para isso você precisa o quê? Ouvir o som da palavra. Atender os pobres, os necessitados, louvado seja Deus, para que o Senhor possa te dar livramento. Então não sou eu, a palavra de Deus, sou apenas um pequeno instrumento nas mãos do Senhor para trazer esse ensino. Louvado seja Deus. Né, vamos dar continuidade. Eu estava, louvado seja o Senhor, para nós não perder a fiada. Algumas perguntas aqui, e breve, e 3 versículos, e nós vamos encerrar. Está 1h15. E os quebrantados, cativos, prisioneiro. Os quebrantados, cativo e prisioneiro, simbólicos daqueles que estão sofrendo, oprimido ou em escravidão, tanto físico quanto espiritualmente. Ponto de ensino. Reconheça que o verdadeiro ministério, serviço aos capacitados pelo Espírito Santo, busque a sua orientação e força em todos os empreendimentos. A missão do Messias. Atenda à missão de Jesus, era trazer restauração holística, espiritual, emocional, física, como seguidores, como chamados a capacitar dessa missão. Novas para os pobres. Reflita sobre como o Evangelho aborda os pobres, espiritual e material. Considere a maneira de apoiar e levar os seus necessitados. A cura, restauração. Abrace a promessa de cura para os corações, partindo e encorajando outros com a esperança e conforto, encontrando Cristo. A liberdade em Cristo. Celebre a liberdade do pecado, da escravidão que Jesus oferece e viva na liberdade que ele oferece. Ajude outros a encontrar essa liberdade. Pergunta do estudo da Bíblia. Vamos para algumas perguntas do estudo da Bíblia. Como pode o Espírito Santo se manifestar em sua vida espiritual, ministerial hoje? Como pode o Espírito Santo se manifestar em sua vida espiritual hoje, né? Pensa aí, deixa aí nos comentários como o Espírito Santo pode se manifestar na sua vida ministerial hoje. Louvado seja Deus. Segunda pergunta: de que maneira você pode levar as boas novas aos pobres em sua comunidade? De que maneira você pode levar as boas novas aos pobres em sua comunidade? De que maneira? De que maneira você entende que o Espírito Santo de Deus pode agir na sua vida? O nosso Deus, nosso Pai, pode te usar para você levar boas novas aos pobres na sua comunidade. Reflita sobre uma ocasião em que você experimentou a cura ou restauração de Deus. Como você pode compartilhar esse testemunho com outras pessoas? Em que momento você experimentou a cura e o testemunho do Senhor? A cura, deixa eu ver aqui. Cura ou restauração na tua vida? Cura, restauração. Que momento você presenciou na tua vida a cura e a restauração do Senhor, né? Comente aí, deixa aí nos comentários. Quarta pergunta: quais são
algumas formas modernas de cativeiro ou servidão que as pessoas enfrentam, como a igreja pode lidar com essa questão, né? Quais são algumas formas modernas de cativeiro? Forma de cativeiro hoje em dia, moderna, no dia de hoje, operando no dia de hoje. Deixa aí nos comentários. Ou servidão que as pessoas enfrentam como igreja. Pessoa que serve, servidão que enfrenta como igreja. Pode lidar com essa questão. Louvado seja. Pergunta 5. Como compreensão de Jesus, como cumprimento de Isaías 61, versículo 1, impacta a sua visão da missão dele e o seu papel como seu seguidor? Algumas conexão com outras escrituras. Lucas, foi lida aqui, Lucas 4, 18 e 19. Jesus lê esta passagem na sinagoga, identificando-se como o cumprimento da profecia. Isaías 42, 1 a 17, descreve o servo do Senhor que traz justiça, luz às nações, encoando temas de libertação e cura. O Salmo 147, 3 fala de Deus curando os corações quebrantados, reforçando a sua compaixão e poder e restauração. Mateus 5,3, bem-aventurado onde Jesus abençoa os pobres de espírito, conectando-se às boas novas para os pobres. Gálatas 5,1, discute a liberdade que Cristo traz, alinhando-se com a proclamação da liberdade aos cativos. Deus abençoe, 1h20. Eu estou regozijante com esta palavra. Depois eu vou estar ouvindo aí para estar pegando alguns pontos de ensino e ver qual parte eu preciso melhorar. Mas você que está aí, deixa aí no comentário, converse, dialoga, né, alguns pontos importantes, alguns pontos que precisa aprimorar. Era para mim abrir o vídeo orando, mas eu não consegui fazer isso. Deixa para a próxima, né? Mas eu vou encerrar orando. Senhor, meu Deus, eterno Pai, digno de honra, de glória, de poder, majestoso, glorioso em nossas vidas, em nosso lar, em nossas casas. Precisamos, meu Pai, necessitamos da Tua unção presente em nossas vidas, como se manifestou na vida de Jesus ao ser batizado por João Batista nas águas. Logo, o Espírito Santo veio como forma corpórea de uma pomba, desceu sobre ele. Aleluia, de forma especial o ungiu. Ó Deus, que esse selo da unção deixa sobre estas vidas, essas pessoas que estão do outro lado. E se for possível, sela com os dons espirituais, dom de língua que confirma os dons dos anjos, a língua dos anjos, os dons, Senhor, de cura, de milagre, de maravilha, o dom, Senhor, da libertação, da salvação, da cura, vem operar na vida dele, milagres, da sabedoria da palavra, sabedoria da ciência, discernimento de espírito, Senhor. Ó Deus, as interpretações das línguas, Senhor, desça sobre ele, sobre o vaso, sobre a pessoa. Senhor, conduz a salvação eterna essas vidas, essas pessoas, Senhor. Não deixa desistir, Senhor, fortalece a sua casa, a sua família, que as orações têm endereço certo, Senhor, que o Senhor venha dar visões, Senhor, das formas que o servo, a serva do Senhor vai orar para sua casa, seu lar, sua família, interceder para o próximo, dê chaves, Senhor, dê sabedoria, dê graça, Senhor, para que esta batalha espiritual seja vencida no corpo, na alma, no espírito, e todo o cansaço saia, e haja um refrigério na alma, dia após dia, e o cansaço sai em nome de Jesus. O cansaço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, sai em nome de Jesus. Todo demônio possa sujeitar o servo e a serva do Senhor, e na palavra, na oração, e bater retirada no sangue e no nome de Jesus. Eu clamo o revestimento do fogo do Espírito Santo sobre cada vida, sobre a minha vida, sobre cada vida, o fogo do Espírito Santo misturado com sangue e capacitando com capacidade para que sejamos capacitados. Amém, glória a Deus, fica com a graça e a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Deixa seu like, ative o sininho de notificação para receber mais vídeo como esse e se inscreva no canal para receber mais vídeo. Deus abençoe, um forte abraço, divulgue esse canal, divulgue os nossos vídeos, seja uma bênção, em nome de Jesus, amém.